Oi gente, eu sou a Cristina Lark e esse é um vídeo bombástico do Casting Depressão. Na semana passada a gente falou sobre currículo e muita gente então me perguntou: devo ou não devo colocar a minha idade no currículo? Não. O vídeo acabou, pode descansar, bom domingo. Bom, radicalismos à parte, a questão da idade, ela deveria ser completamente rediscutida no mercado brasileiro. A única situação na qual é imprescindível por lei que você fale a idade é em propaganda de bebidas alcoólicas. Porque uma pessoa menor de idade não pode fazer propaganda de bebida alcoólica e uma propaganda eticamente não pode só ter gente com cara de novinha vendendo bebida alcoólica, porque isso está incitando o consumo de álcool para adolescentes, para jovens. Fora isso, eu não entendo qual é o sentido da pessoa precisar colocar a sua idade da RG, tanto nas fichas, quanto nas entrevistas, quanto naquele papelzinho que você segura na hora de fazer um teste, para que a pessoa veja a sua idade e antes de você começar a interpretar, a pessoa já tem uma ideia formada sobre você, uma ideia pré-concebida sobre você com relação à idade. Não faz o menor sentido, é totalmente contraproducente, é discriminação. Não deixa de ser uma forma de preconceito. É um preconceito, você está discriminando a pessoa pela idade dela. Quando ela tem o look e a personalidade da idade do personagem, mas você não a chama porque a idade de RG dela não é compatível, isso chama discriminação e preconceito. Até o SATED deveria estar envolvido nisso, porque essa prática precisa acabar. Claro, existem duas questões aí quando a gente fala de idade do RG que o ator tem que falar. Não a idade do personagem. Claro, existem personagens de 23, você não pode dizer que é discriminação um cara de 50 querer fazer um personagem de 23. Não vai dar certo. E o mesmo contrário, né? Se o cara tem 40, mas eu tenho 16, é discriminação, você não me deixar. Óbvio que não. Porém, quando a pessoa tem cara daquela idade do perfil do personagem, o que acontece no mercado é que quando você não tem a idade do RG, e como você é obrigado a falar a idade do RG, você não é nem chamado para o teste. Apesar de você ter a cara e o perfil e a energia de personalidade daquele personagem. E aí sim é que começa a ter um pouco de discriminação, porque em teoria você estaria apto para fazer aquele personagem. Sobre isso, os clientes, porque você vai perguntar para uma agência e a agência diz que isso é o cliente que fala, não é o cliente que pediu que a pessoa tem que ter 31 anos. O cliente é um publicitário ou profissional do marketing que está lá escrevendo e ele imagina na cabeça dele o que seja uma pessoa de X anos. Daí até você proibir uma pessoa que tem cara daquela pessoa que ele imaginou, é discriminação. Por que você precisa ter a idade do RG? A menos que tenha uma razão muito concreta para você precisar ter aquela idade, não teria que falar a idade e você teria que ser analisado como ator pela sua foto, pelo seu videobook, pela sua personalidade, não pela idade do RG. É até estúpido, porque você pode estar perdendo bons atores que tenham o perfil daquela idade aparente. Por outro lado, a idade também pode ser que seja perguntada por agências e por produtores, porque, mais uma vez, tem atores que, no desespero, tentam pegar qualquer papel, mesmo aqueles que estão completamente fora do perfil, e vão mandar o currículo, vão mandar a foto para perfis nada a ver. Por exemplo, você tem mulheres de 25 anos, aí tem aquela de 40, né, que acha que com um pouco de blush resolve, e começam a lotar a caixa postal da agência, a caixa postal do produtor de elenco. Eu conheci uma pessoa que tinha 40 anos e dizia: eu com um pouquinho de maquiagem pareço 25. Não, né? Você vai parecer uma mulher de 40 anos com fantasia de festa junina, com a bochechinha rosa. Imagina, ela colocava Maria Chiquinha, gente. Sabe? Um pouco de bom senso, um pouco de noção também ajuda o mercado a ficar melhor. Porque quanto mais pessoas só mandarem o material para aquele perfil que você sabe que é o seu, sem querer forçar a barra, menos as agências vão ficar bravas e exigir: não, parou de palhaçada, me mostra qual é seu RG e só vou te mandar para coisas que o seu RG disser a idade. Não é? Então, atores, por favor, também colaborem com o mercado, tendo noção, tendo bom senso. E uma das coisas principais, renovando o seu material. Porque eu sei que a gente se acha super gata naquele book que a gente fez há 10 anos atrás, mas amiga, você tá 10 anos mais velha, né? Então, tem que renovar o material.
Por mais que você quase não tenha mudado nada, você envelheceu 10 anos. Se agora você, sei lá, você tem 30 e parece que tem 25, quando no seu book de 25 provavelmente parecia que você tinha 20. Então já é uma discrepância, né? Você tem que sempre renovar seu material, ter o seu look mais atual possível, só mandar o material para aquele briefing que você souber que é de verdade o seu perfil. Não tentem forçar a barra, não tentem no vai que dá, porque vocês só queimam seu filme, vocês só prejudicam o mercado em geral. Então tem os dois lados, tem o ator sem noção e tem o cliente sem noção também. Vamos fazer um movimento para parar com a falta de noção e para pararem de exigir idade do RG para um ator que não precisa, porque quando não é questão legal de ser menor de idade e tal, não precisa ter a idade. Na sua foto já vai dizer que idade mais ou menos você aparenta. E teria que ser isso, a idade aparente. Então tirem a idade do currículo. Se alguém te perguntar, você fala, mas já de antemão no currículo não falem, porque a pessoa vai olhar para a sua idade antes de olhar para a sua cara, antes de olhar para o seu videobook. E isso vai fazer com que você não seja visto para certos trabalhos, o que é muito ruim. Falando de personalidade, falando de que idade você transmite para a câmera, na semana que vem, finalmente, a gente vai falar sobre videobook. Não percam!